descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos. Muita alegria, estamos na nossa casa de paz e amor, mais uma sexta-feira. Sejam todos muito bem-vindos. E vocês também que estão em casa nos acompanhando pelas mídias digitais, também sejam muito bem-vindos. E a todos o nosso abraço fraterno. Vamos aos nossos recadinhos. Para nós que estamos aqui presencialmente, em primeiro lugar, vamos desligar os nossos celulares, porque pela lei de Murphy, ele vai tocar. Então vamos deixar desligado, nem no VibraCall, para não tocar, tá bom? A nossa Casa de Paz e Amor distribui cestas básicas para as famílias assistidas, e todos os meses nós precisamos de ajuda. Então quem puder nos ajudar com uma cesta básica inteira, ótimo, com duas, melhor ainda, com metade, um item, cada um dentro da sua possibilidade. Se ficar difícil trazer o alimento, se quiser, se puder ajudar financeiramente, é só ir ali na livraria, faz uma doação e eles anotam para direcionar para a assistência social. Ah, Jefferson, eu não quero, eu não posso. Não tem problema. Faça uma prece, que com certeza nós vamos conseguir que uma outra pessoa ajude e a gente, mais uma vez, atinja a nossa meta. Tá bom? A nossa Casa de Paz e Amor tem, na assistência social aos sábados, um trabalho com jovens. E eles precisam de kit de higiene pessoal infantil, escova de dentes, cremes dentais, sabonetes e shampoos. Tem quem puder colaborar, é só trazer e deixar lá na nossa livraria. Todas as quartas-feiras nós temos o Encontro Amigo, que é o grupo de apoio aos enlutados, para as pessoas que perderam entes queridos. Então, nós temos as quartas-feiras, presencialmente, na parte da tarde, das 14 às 15 horas, lá na nossa sala Herculano Pires. Não dá para vir presencialmente, nós temos na quarta-feira à noite, às 20 horas, das 20 às 21h15, através da plataforma Zoom.
Aí é só entrar em contato com a livraria, que eles vão passar direitinho a senha, o ID e a senha do encontro. Esse encontro é para realmente, como fala, né, as pessoas que perderam entes queridos, e elas, por mais que a gente conheça, sempre a gente sofre muito. Então, se você está passando por isso, ou se tem algum ente querido, indica, porque é uma reunião de apoio, onde as pessoas trocam suas experiências e se fortalecem nesse momento tão difícil. E a nossa casa aqui de Paz e Amor também tem todas as segundas-feiras à noite, das 8 às 21h30, o acolhimento fraterno Bezerra de Menezes, para as pessoas que têm dependentes químicos nas suas casas. Quando a gente passa por isso, essa situação é muito difícil, né? Como lidar com os nossos entes queridos? E às vezes o familiar fica mais doente do que o ente. Então, se você passa por essa situação ou indique, porque nosso trabalho já acontece há mais de 10 anos e nós temos como ajudar essas famílias a lidar com a dependência química. Se o ente querido, o dependente químico, quiser ajuda para parar, nós também temos como ajudá-lo. Então, porque a ajuda sempre depende de quem quer, né? A pessoa precisa querer ser ajudada, tá ok? Todas as segundas-feiras, das 8 às 21h30, o grupo de acolhimento fraterno, mas aí precisa passar ali para o plantão para poder ser encaminhado, tá bom? E como hoje é sexta-feira, ninguém é de ferro, nós temos os nossos docinhos, né? Com amor e doçura. Hoje nós temos pudim de leite, quindim e trufas lá na nossa lanchonete. Quem quiser, é só passar e retirar. Tá bom? Hoje eu farei a leitura do Evangelho, a leitura das mensagens, a prece inicial. Quem vai fazer a palestra para nós? Nossa querida Tânia, que vocês nem conhecem, né? E, no final, a Martinha vai fazer as vibrações gerais, vibrações das águas e a prece final. Um grande aprendizado para todos nós. Do livro Vigiai e Orai, psicografado por Carlos Bacelli, através do irmão espiritual, irmão José. Se caíste, não te acomodes no chão. Põe-te de pé e continua. A queda te ensina o que nenhuma outra postura física é capaz. Não te lamentes e nem permaneças na expectativa de que te levantem. Reúne as forças que te sobram e, de novo, retoma a caminhada. Somente quem caiu pode advertir os incautos quanto aos perigos a que se encontram expostos. Não raro, Deus te consente a queda para que aprendas humildade. Nos passos de quem se dispõe a avançar, os tropeços são naturais e inevitáveis. Quem não se movimenta, se não se arrisca a cair, também não sai do lugar. No exercício de cair e levantar-se, é que o espírito se fortalece. O orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres de espírito que outrora viveram na terra, Deus concede a missão de vir esclarecer-vos. Bendito seja pela graça que nos dá de podermos ajudar o vosso adiantamento, que o Espírito Santo ilumine e me ajude a tornar compreensível minhas palavras e me conceda a graça de pô-la ao alcance de todos. Todos vós, encarnados que estáis sob a pena e procurais a luz, que a vontade de Deus venha à minha ajuda para fazer brilhar os vossos olhos. Deus, Pai de infinito amor e bondade, querido Mestre Jesus, amigos da espiritualidade que coordenam esse trabalho, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui.
e rogamos que envolva a nossa querida Tânia, para que ela possa passar para nós o que preparou, e nós tenhamos ouvidos de ouvir para entender a mensagem e colocá-la na prática do nosso dia a dia. Jesus, olhai por todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Esse é diferente. Agora de novo. Boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje para falar de um tema muito especial. Estamos precisando de boas notícias, não é? Vamos falar sobre esperança. Quem aí é esperançoso? Brasileiro é esperançoso, não é? Esperança é confiança em conseguir o que se deseja, que algo bom nos acontecerá. Às vezes, pedimos algo e esse algo não nos vem. Mais tarde, nós vamos compreender, ainda bem que não foi como eu pedi. Porque às vezes nós ainda não temos essa sabedoria de pedir. Mas a esperança nos remete ao otimismo de que nós precisamos de mais. Fé é esperança no hoje. Então, quando eu falo em fé, quando eu falo em esperança, eu estou falando, segundo aquilo que eu li, que eu acho que a gente convive, são irmãs gêmeas, mas das boazinhas, que as novelas mostram uma boazinha e uma ruinzinha, né? Essas são muito queridas. Precisamos de fé. Há uma frase que fala assim: fé são as asas quando me falta o chão. E esperança é confiar, é ter certeza. Jesus, além de nos trazer a lei de amor, o seu evangelho nos traz muita esperança. Ele nos diz no Sermão da Montanha que foi um dos momentos mais importantes da vida de Jesus. Inclusive foi quando os discípulos pediram que ele nos ensinasse a orar e ele trouxe-nos a prece dominical, não é? Pai nosso, nos igualou a todos, se reportou a Deus como seu Pai também. Então, ele é nosso mestre, nosso amigo e nosso irmão. Ele nos fala dessas 8 bem-aventuranças. Aí ele ensinou e revelou aos homens, no sentido humano, a verdadeira felicidade. Ele falou: bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os humildes, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos, os que têm fome e sede de justiça. Acho que na atualidade é o que mais todos nós, terráqueos, buscamos: justiça e amor, não é? Esse capítulo 5º do Evangelho é sempre o meu predileto, porque ele fala: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. E nos dias que correm, quem é que não precisa ser consolado? Quem não precisa de um abraço, de um colinho de mãe, não é? Essa mãe é no sentido geral, porque, mãe, aliás, estamos às vésperas, né? Já fica aí o feliz dia das mães para as mães que aqui estão. Quem tiver mãe presente, beije bastante, abrace bastante, porque elas fazem muita falta quando vão embora. Mahatma Gandhi
Mahatma quer dizer a grande alma, né? O Gandhi, ele libertou da Inglaterra o seu país, a Índia, sem nenhuma bala que matasse alguém. Pela ahimsa, a paz, né? A não violência. E ele disse, sendo hinduísta, se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Veja que um espiritão, seja a tradição religiosa que ele estiver, ele vai entender na outra coisas que lhe sejam proveitosas também. Olha a humildade dele colocar o Novo Testamento, né, que é baseado em Jesus, como a grande sabedoria para a humanidade. Paulo de Tarso, o grande convertido, não é? Que perseguia Jesus enquanto Saulo, doutor da lei, às portas de Damasco, Jesus se lhe aparece e ele pergunta, mestre, que queres que eu faça? E dali para diante, é graças a ele que nós temos os evangelhos, porque ele saiu a divulgar tudo aquilo que ele acabou apreendendo. Depois de perseguidor, passa a ser o grande defensor do cristianismo. E ele fundou várias igrejas, que se espalhou pelo mundo. E ele mantinha, não tinha WhatsApp, não tinha correio, ele escrevia carta que ia de barco, de camelo, do que podia naquela época, não é? Então, nas suas epístolas, nas suas cartas, ele fala-nos muito sobre a esperança. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Isso ele escreve para os romanos. E também aos romanos ele escreve, ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. E nós sabemos que o Espírito Santo representa a pleiade de espíritos que com Jesus cuida de nós. E essa pleiade de espíritos, essa quantidade enorme de espíritos, assim, já divinizados, comandadas por Jesus, cuidam de nós. E passou, para Kardec, o codificador da nossa doutrina, essas verdades. Fé e esperança. Eu achei essa foto perfeita para representar a mesma coisa, a depender do ângulo que se olha. Uma vez, os moradores de uma vila decidiram rezar pedindo por chuva. No dia da oração, todas as pessoas apareceram, mas apenas uma menina foi com um guarda-chuva. É interessante essa colocação bem simples. Todas as noites nós vamos para a cama e nada pode nos assegurar que estaremos vivos na manhã seguinte. Mas nós colocamos o despertador para tocar. Isso é esperança. Então nós temos esperança de que amanhã poderemos envidar esforços, melhorarmos, nos transformar primeiramente, para então refletir a nossa mudança no nosso meio e sermos exemplos motivadores. Como Jesus é muito grande, maior exemplo motivador, Irmã Dulce, São Francisco de Assis, a gente sempre lembra dos mesmos, mas existem muitos anônimos que por aí andam dando e transmitindo esperança para todos nós.
Dr. Bezerra de Menezes, um dos nossos mentores da nossa casa, eu acho que Dr. Bezerra ele é conhecido em todas as tradições religiosas, pelo menos aqui no Brasil. Esse cearense nasceu numa família abastada, mas o seu pai avalizava para os amigos, dava as suas propriedades à fiança, de maneira que chegou um momento que a sua riqueza não pagaria todas as dívidas. E ele, então, chama os credores e entrega as suas fazendas, o que ele tinha. E os credores disseram, não, pode permanecer enquanto você puder estar aqui conosco, não é? A família passou da abundância às privações. Logo vê o pai partir, vitimado pela febre amarela, em 29 de setembro de 1851. Época em que a gente chama de Dr. Bezerra, né? Mas o nome dele, Adolfo Bezerra de Menezes, Cavalcante de Menezes, né? Então, ele recebe umas minguadas R$400, para que ele viesse para o Rio de Janeiro, prestasse vestibular para a medicina, que era o seu sonho. Só que esse dinheiro não mal dava para ele pagar um quartinho. Então, ele orou à Mãe Santíssima, de quem ele é muito devoto, né? E Maria providenciou logo. E ele se inspirou. Eu vou dar aulas. Colocou uns cartazes pela rua e logo em seguida vem um menino. Bate-lhe a porta e diz se ele podia lhe dar aula de matemática. Dr. Bezerra pensou, Adolfo, né? Justo matemática, a matéria mais difícil para mim. Ele aceitou e o menino disse assim, eu vou lhe pagar em adiantado, porque eu tenho certeza que eu vou gastar esse dinheiro. Então, entregou, o Dr. Bezerra não queria receber, recebeu e esse menino nunca mais voltou. E foi graças a isso, que ele pôde fazer o exame e cursar a medicina e ser conhecido no Brasil todo como um médico dos pobres. Isto é esperança. Ele veio com R$400. Não seria R$400, muito menos. Seria esperança ou fé? As duas coisas, não é? Porque ele orou, ele pediu e teve esperança. Paulo Freire, o educador, filósofo, ele tem uma frase que eu acho magnífica. Ele diz assim, é preciso ter esperança, mas esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. Isso não é esperança, isso é espera. E eu diria, isso é malvada que eu sou? Preguiça, né? A gente reza e quer que nos batam a porta, que nos deem uma vaga, não vamos atrás. Então, vamos esperançar? Sim, mas vamos também trabalhar junto. Esperançar é se levantar, é ir atrás, construir, não desistir. Juntar-se com outros para fazer de outro modo. Nós que trabalhamos na comunidade terapêutica, o nosso coordenador, cuidamos lá de meninos e senhores que têm a doença da dependência química, que não tem cura, mas tem tratamento. Ele fala sempre, né, o Mauro, para os meninos nas nossas reuniões. Saindo daqui, façam diferente. Porque não espere um resultado diferente se você continuar nos mesmos hábitos, lugares que você frequentava antes. Então, nós também temos que levar isso em conta para nós. Todos nós conhecemos o nosso calcanhar de Aquiles, aquele pontinho que nos é vulnerável. Um dependente químico, ele não vai numa festa que sabe que vai ser regada a bebida.
porque ele vai querer beber, não vai aguentar. E depois do primeiro gole, aí acabou-se. Então, nós, quando sabemos que se a gente for fazer determinada coisa, ou abrir uma exceçãozinha aqui, outra ali, os nossos objetivos não lograrão êxito, porque nós precisamos fazer de um outro jeito. Todo mundo sabe que nós passamos por momentos de transição. O momento exige que nós entremos numa vibração psíquica melhor. As pessoas dizem assim, para esse mundo que eu quero descer. Não, é o que nós merecemos. Nós precisamos dessas dificuldades, eu diria, desses desafios, para que nós, diante dessas situações, caminhemos de outra maneira para obter outro resultado. O nosso pensamento reflete muito de nós. O pensamento, ele diz-nos os espíritos, principalmente o espírito André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, que o nosso pensamento é energia e é matéria. Tem cheiro, tem cor. E nós, quando nós pensamos muito em algo, aquilo fica plasmado em nosso derredor. Por isso que os espíritos sabem de nós, porque a gente se deda com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Eles nos veem, porque nós temos o verniz social. Todo mundo toma um banhinho, tinge cabelo, se maquia, põe um salto alto, fica bonitinho. Os meninos fazem barba, cortam o cabelo, fica uma beleza. Mas, será que essa belezura que a gente enxerga também é da alma? Também é dos pensamentos? Então, precisamos cuidar de nossas mentes. Vivemos, por exemplo, em tempos virtuais. Assistimos às guerras ao vivo. E isso vai atrair pessoas que vivem em faixas mentais primárias, que gostam de guerra, que gostam de ver bomba explodindo. E, automaticamente, nós tomamos um partido. E ao você tomar partido, e isso está acontecendo ao mesmo tempo no mundo inteiro, vocês já imaginaram qual é a psicosfera do nosso planeta? Porque cada um de nós ajudamos a compor essa psicosfera do nosso planeta. Por exemplo, a gente vai na casa de alguém que tem bons hábitos, que é higiênica, que cuida bem da casa, que faz orações, seja de qual tradição religiosa for. A gente vai visitar e não quer ir embora, né? Minha avó contava que tinha que pôr uma vassoura atrás da porta para o povo ir embora, né? Porque a atmosfera daquela casa é agradável. A pessoa é agradável, reflete na sua casa. E o que vale para o micro, vale para o macro. Quando nós adentramos ao Paz e Amor, que há 60 anos transmite o Evangelho, são 60 anos que aqui tem uma luz imensa. Ao adentrar naquela porta, nós já estamos absorvendo essas energias, se quisermos, porque tem que sintonizar. Se tomarmos partido mentalmente, enviamos uma bomba para um dos lados, plasmamos essa primariedade em nosso ambiente do lar. Se for lá na Rússia e Ucrânia, se eu estou... Não, o russo está certo, o ucraniano está certo, a gente vai tomando partidos. E vamos trazer para dentro de casa esse lixo mental. É um perigo. Aí depois falam que não dorme, que as crianças ficam doentinhas, porque elas são sensíveis. Devemos abandonar essa faixa primária. Tânia, mas eu não vou mais assistir televisão? Não, você vai se informar, mas não se envolver. Orar, que é o que nos compete fazer.
Quando eu faço uma conexão inferior de pensamentos e sentimentos, a situação torna-se global. Isso interessa as trevas, tanto de quem é mauzãozinho aqui na Terra encarnado, como aqueles que se equivalem no mundo espiritual. Essas energias vão aonde? Ela mata aqui a esperança e a nossa fé, porque a gente fala, o mundo não tem mais jeito. A terceira guerra, a qualquer momento, pode acontecer. A oração é o nosso código de alerta. Nós estamos, assim, indignados com o que os nossos irmãos do Rio Grande do Sul está passando. E vai demorar meses, disseram, né? Para que as águas abaixem. Para que escoa logo para o oceano, não é? Nós estamos condoídos aqui. A gente se sente mal. E muitos amigos que saíram daqui, que nos dão notícia de que lá estão muito mal. Nós estamos assistindo situações extremas, mas rapidamente forma-se um exército de voluntário. Isso é esperança no ser humano. Nós somos maioria. Olha agora, nós bons somos maioria. Acontece que a mídia é barulhenta, nos traz só informações que nós damos ibope. Pela nossa primariedade mental, a gente quer ver notícia. Que um matou, que o outro atropelou, que o outro foi para a prisão, aí nós ficamos felizes. Nós temos que orar por aqueles que estão praticando coisas ruins, porque eles estão plantando, e Jesus disse que o que se plantar vai se colher, seja aqui no mundo espiritual ou em outras encarnações. O amor brilha e paira sobre todas as dificuldades. Vamos esperançar. Esperança e muita fé em Deus e em nós, que temos a sua genética. E Jesus disse, em nome do Pai, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Mais do que nunca, Jesus deve ser a nossa esperança. Mas nós temos que ter esperança em Jesus e sermos cristãos, porque Ele nos disse, os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Que Jesus possa nos abençoar e vamos esperançar. Uma boa noite a todos. E assim nós vamos agradecendo a querida Tânia, que com seu coração amoroso nos trouxe nessa noite orientações tão preciosas para vivermos melhor. E assim, é com este amor no nosso coração, sentindo essa atmosfera que se formou neste salão, de muita paz, de tranquilidade, nós vamos procurando unir pensamentos e sentimentos, como se eles formassem uma grande rede luminosa que vai envolvendo o nosso planeta, a Terra, momentaneamente adoecida em alguns pontos. Vamos envolver todos os povos em muito amor, povos das mais diversas etnias, das mais diversas crenças ou religiões, que chegue até eles o amor de Jesus, o governador desse planeta, esse Espírito iluminado que nos trouxe tanta paz, tantos ensinamentos,
E assim nós vamos, nesse momento, doar através das nossas vibrações, aquelas emanações e radiações amorosas que partem dos nossos corações, envolvendo cada irmão nosso que esteja com dificuldades, seja por enfrentamento de uma doença do corpo físico, seja por um momento de estar sem um abrigo, sem o seu lar, sem seus familiares. Aqueles que estejam em situação de vulnerabilidade social, que possa estar ali diante deles, as mãos estendidas de um amigo, de um protetor, que cheguem até eles o alimento, o curativo para a sua doença, para a sua enfermidade, a palavra amiga, uma doação de coração. Vamos então também mentalizando algum familiar, algum amigo que esteja nos leitos dos hospitais. Mentalizemos esse nosso irmão envolvido numa luz intensa, auxiliado pelas equipes médicas e espirituais, que chegue até eles a cura do seu mal, que chegue até eles um profissional que possa estar ali dedicado.